Alô, minha gente, um grande abraço. Estamos aqui para o programa Hildebrando Marques, neste dia 12 de outubro, que é o Dia da Criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Em que os brasileiros, muitos brasileiros, correm lá para Aparecida do Norte, lá em São Paulo, para levar pedir os seus desejos, fazer as suas promessas com a santa que está localizada ali e atendendo os pedidos dos seus fiéis. 12 de outubro, hoje, também Dia da Criança brasileira. E é a criança que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Eu vi uma pesquisa essa semana do IBGE, que no Brasil, mesmo com toda a preocupação do governo central, do governo federal, em combater o trabalho escravo das crianças, ainda existem mais de 65 mil crianças em condições análogas, fazendo trabalho de gente grande, né, de trabalho de escravo, essa coisa toda. Mais de 65 mil. Inclusive tem aí notícias de um cantor famoso, que era de uma dupla, na fazenda dele trabalham muitas crianças. Ele nega, diz que é mentira, é fake news, mas isso a gente sabe que existe. Por aqui mesmo no nosso Nordeste, existem muitas crianças. Eu não sou muito de ligar pela minha idade. Eu comecei a trabalhar muito novo. 10 anos, 12 anos eu já estava trabalhando. E naquela época não tinha essa coisa de combater o trabalho, ao trabalho infantil, combate ao trabalho infantil, não existia isso. A gente ia para a escola pela manhã, eu, Paulo, Carlos, saímos para a escola de manhã, com 10, 11 anos, 12 anos, e à tarde, quando voltávamos, depois do almoço, saímos por ali procurando um bico para fazer. À tardezinha ia na barbearia do papai, lá no centro da cidade, em frente ao mercado público, onde o papai trabalhava como barbeiro. Ele tinha a sua barbearia lá, e ia lá buscar o dinheiro do pão. Ou ele comprava o pão, ou a gente ia na padaria, pegava o pão e ele pagava depois. Pois bem, mas nesse período de 1 da tarde até as 5 horas, nós arranjávamos sempre um bico para fazer. Criança, 12 anos. Como? Candeeiros de Friendly, né? Candeeiros de Friendly, cuscuzeira, copos. Às vezes vendia também pão sovado. O seu Bill nos fornecia, do bairro de Santo Antônio, e língua de sogra para a gente vender nas mercearias e tal, sabe? Paulo às vezes ia tanger gado. Paulo, que gostava muito desse negócio de cavalo, de gado, ele vinha tangendo gado ali pela estrada do Juá, a ladeira do Juá, né? E isso nunca nos atrapalhou nos nossos estudos, na nossa relação com o nosso pai, porque eu perdi mamãe com 8 anos de idade, e daí a gente continuou, nunca atrapalhou. Mas hoje em dia não tem esse tal de combate ao trabalho infantil no Brasil. E eu acho certo que o lugar da criança é na escola, é brincando, é nos parques de diversões, essa coisa toda. Porque não é certo explorar o trabalho de uma criança com 11, com 12 anos, com 13 anos, não é certo. Aí a organização que combate o trabalho infantil, combate que seja a partir dos 10 até 17 anos. Olha, 17 anos, minha gente, já tem verdadeiros guarda-roupa. Criança com 17 anos são verdadeiros, né, marombados e prontos para o trabalho. Mas a lei
não permite que um jovem com 17 anos não trabalhe. Mas é bom que seja assim, que o jovem, que é a criança, não trabalhe até os 17 anos. Portanto, neste Dia da Criança, o meu louvor aos pais que batalham muito para dar uma condição digna, uma dignidade à vivência do seu filho, dar um estudo bom. Eu sei que na maioria não é assim, porque tem criança pobre e às vezes só vai para a escola, às vezes, atrás de uma merenda escolar. Entendeu? Porque em casa não tem. Sai em casa de manhã, toma um cafezinho e de meio-dia, só vai almoçar de meio-dia quando volta para casa. A escola agora tem 3, 4 refeições durante o dia. E quando o período na escola é integral, aí dá 5 refeições. E isso é muito bom, é importante que a criança aprenda de barriga cheia, porque de barriga vazia, já dizia meu avô que saco não se põe de pé. Então salve a criança brasileira no seu dia de hoje, dia 12 de outubro, e salve Nossa Senhora Aparecida, também que eu sei que é a padroeira do Brasil. Salve todos vocês, um abraço e vamos começar o programa de hoje. E agora, meus amigos, a primeira sequência do programa, que é Pensamento do Dia. Antes que seja tarde, ame. Antes que o sol se ponha, perdoe. Antes que a dor te tranque no teu mundo, perceba que é um Deus que quer te libertar. Confie nele. O ponto de vista de Ildebrando Marques. Eu queria dizer para vocês que desde criança a gente ouve falar do tal furacão, do tornado, do tsunami, do maremoto. Essas coisas que acontecem com a natureza. No Brasil a gente não tem isso não. No Brasil a gente tem outras coisas. Tem seca, tem inundações, mas esse tipo de coisa assim que existe lá pelos Estados Unidos, pela Europa, em alguns países da Europa, não tem isso não. Mas veja bem, o furacão Milton, que aconteceu esta semana, avançou pela Flórida na quinta-feira passada, provocando tornados que destruíram casas e deixaram mais de 3 milhões de consumidores sem energia. Vocês já pensaram o que é 3 milhões de pessoas sem energia? Uma grande parte de um grande país. Foram registrados ao menos 19 tornados, que são redemoinhos que aproveitam aqueles ventos e vêm de um lado, vêm de outro, e aconteceram 19 tornados. Foi o que disse o governador da Flórida, Ron DeSantis. E os eventos causaram danos em vários condados, em vários locais, e destruíram cerca de 125 casas. Ou seja, uma cidade média. O Centro Nacional de Furacões do país já havia alertado da possibilidade da formação de tornados na costa oeste da Flórida antes da chegada do furacão. Os redemoinhos que vêm na frente antes do furacão. O risco de tornados aumentou ao longo da manhã e da tarde no centro da Flórida, disse o Centro de Previsões em um comunicado. De acordo com informações do jornal norte-americano The New York Times, o furacão Milton gerou tornados poderosos em todo o estado, que resultaram em mortes e danificaram mais de uma centena de estruturas.
O xerife do condado de St. Lucie, o senhor Kitty Pearson, estimou que 100 casas foram destruídas no condado com a passagem de 17 tornados. Autoridades da Flórida anunciaram que 4 pessoas morreram na região. Mais cedo, o delegado do mesmo condado havia dito que a passagem de um tornado, como efeito do furacão, deixou vários mortos. Até agora, não há informação sobre a identidade das vítimas. Os ventos, aliás, foi anunciado também que esse furacão era do mais alto grau, né? Do mais alto grau, chegando à escala de 5. Tem o furacão 1, o furacão 2, o 3, o 4 e o 5. Ele era entre 4 e 5. Quer dizer, a força dos ventos do furacão era de mais de 250 km/h. Mais de 250 km/h. E isso voa telhado, porque vocês sabem que nos Estados Unidos a maioria das casas ali, a estrutura dela é de madeira. Algumas partes pequenas de alvenaria, mas a maior parte da casa lá nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, ali perto de Miami, é tudo de estrutura de madeira, o telhado, essa coisa toda. E quando vem um negócio desse, meus amigos vão usar um tema aqui que meu filho aqui usa, é para arrombar. É para arrombar. Então, o governo pediu que as pessoas, os moradores daquela região da Flórida, oeste e centro-oeste, saíssem de casa, porque eles quando chegam saem arrastando tudo, matando pessoas, desabrigando pessoas. E acontece que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitou que as pessoas que não fossem sair da rota, que quisessem permanecer em casa, escrevesse no peito, ou no braço, ou em qualquer lugar, com uma caneta de tinta mais paurosa, grossa, dessas que a gente usa para fazer pintura, o nome da pessoa e o CPF ou a identidade da pessoa lá, o documento lá que eles usam lá. Por quê? Porque ficaria muito difícil de reconhecer corpos de pessoas que, porventura, fossem acontecer de eles morrer e ficar ao léu sem conhecimento, sem nenhum documento no bolso, sem nada. Pediu para que os moradores que fossem ficar fizessem isso, para facilitar no caso de uma morte, de um óbito, uma coisa, sabe? Não foi tanto estrago do que se esperava, mas, olha, árvores foram arrancadas, muita gente saiu de casa para voltar depois para saber se podia retornar e a casa tinha condições de moradia. Mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica, porque o furacão sai arrancando postes, sai arrancando a fiação, sai tudo. E esse povo aí da Flórida passaram maus bocados nesta quinta-feira passada, da quarta para quinta, com esse tal do furacão Milton. E aí, às vezes, o povo brasileiro reclama do país, reclama do Brasil. A gente tem nossos problemas aqui. Tem seca aqui no Nordeste, tem inundações, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Houve uma grande inundação que desabrigou não sei quantas mil pessoas no Rio Grande do Sul, que já está sendo sanado. O governo federal, o governo estadual, o governo regional ali de Santa Catarina, Florianópolis, ajudaram muito para dar guarida aos desabrigados daquela inundação do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, aliás. Mas está sendo sanado. Mas furacão, tornado, tsunami, lá
no continente da Ásia, é comum essas coisas, a gente não tem. Tem até uma piada que diz que um americano foi a Jesus pedir para dar um jeito, que ele já não aguentava de tanto tsunami, tanto furacão, tornado e tal. Outro também foi reclamar que na Ásia, um asiático foi reclamar que na Ásia a situação era difícil com essas situações climáticas também. E o brasileiro chegou lá para reclamar do Brasil. Eu vim aqui também reclamar pelo Brasil, não sei o que. Eu disse, pô, você está reclamando de quê? Tem furacão lá? Não, tem não. Tem tsunami? Não. Agora aí o americano se intrometeu e disse, o Brasil não tem nada disso. Você vem reclamar aqui de quê? Que tudo lá não tem problema nenhum. Aí Deus disse, você está dizendo isso porque não sabe dos políticos que eu botei lá no Brasil. Era queixa. E o americano ficou calado, porque realmente nós tivemos eleições agora municipais, para vereador e para prefeito, e o grande problema do Brasil é administrativo, né? É a corrupção, né? Essas coisas que acontecem, tá vindo de enxurrada esse negócio de bet, de jogo, que tem até gente presa aí. Tá aí o Gustavo Lima, que é um cantor famoso no Brasil, está inserido nesse negócio também. A justiça está prendendo, confiscando seus bens até ele provar que não tem nada a ver com esse negócio. Porque justiça aqui anda devagar. A nossa Constituição é a maior do planeta. Enquanto nos Estados Unidos são 12 itens da sua Constituição, o Brasil são, e fora as emendas que vem, teve agora uma renovação em 1988, da qual o meu irmão, que era deputado federal constituinte, participou, mas fica aí. Agora mesmo votaram no Congresso 2 PEC para tirar poderes dos desembargadores, dos ministros do STF, porque tem ministro se imiscuindo nas coisas que não lhe cabe, respeito não lhe diz respeito, entra e ferindo assim a Constituição. Quer dizer, aí estão votando leis agora para quê? Porque os 3 poderes devem andar harmonicamente, devem fluir harmonicamente, tanto a Justiça, como o Legislativo, como o Executivo. Mas um fica entrando na espera do outro e fica dando esses rolos aí, que é preciso se fazer leis ou PECs para administrar melhor. São essas coisas que são coisas do homem para os políticos resolverem. Se votou agora em 5.569 municípios do país para prefeitos e vereadores. Quem tem que gerir o município é o prefeito, junto com o vice-prefeito, e os vereadores fiscalizarem ou apoiarem as iniciativas dos senhores gestores. E aí o brasileiro deve ter escolhido o seu melhor para administrar o seu município. Num município é que o cidadão mora, né? Mas esses negócios de tufão, furacão, tsunami, maremoto, e essa coisa toda, a gente não tem isso. Nós somos um país feliz nessa situação da natureza. Pouca coisa. Não era possível que também não tivesse aqui uma seca aqui, que passa de 5, 6 anos, depois volta a chover. As secas agora nos rios Solimões, Rio Negro, lá no Amazonas, dando problema para que lá a maioria do povo viaja daqueles barcos. Então, sem poder viajar, sem poder sair de casa, sem poder levar água mineral, sem poder levar outros gêneros alimentícios, porque
não há como sair de casa. Então estão comendo a fruta da natureza, o que a natureza lhe dá ali. Isso é um problema nosso e a gente tem que resolver. As autoridades têm que resolver. Mas esse negócio de furacão, a gente fica olhando aqui aterrorizado com que esse furacão, o Milton, fez de estrago ali na costa oeste da Flórida. Olha, 3 milhões de pessoas sem energia. E você sabe que a energia é fundamental. Água e energia é fundamental para o ser vivente. Mas aqui nós ficamos torcendo para que essa situação do furacão Milton, lá na Flórida, ele passe, siga a sua rota, termine e o povo daquele lugar, lá nos Estados Unidos, na América, possam continuar vivendo. Porque tem muitos brasileiros lá. Muitos voltaram, muitos ficaram lá alojados, porque já tem família, tem negócios lá. E se sair para voltar, fica difícil por causa de documentação, essa coisa toda. Nosso desejo é que o povo continue lá e se preparando para o que vier depois. Esse é o nosso ponto de vista de hoje. Programa Ildebrando Marques, o comunicador social. Meus amigos, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no YouTube, acesse o canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Programa Ildebrando Marques, pelo YouTube, tá certo? E em sequência agora nós vamos para chamar a nossa sequência com o nosso jornalista, amigo e irmão Ramos Silva, que tem aqui também a sua participação, que eu gosto muito. Ramos Silva com o Papo Rápido. É com você, meu irmão, Ramos Silva. O programa Ildebrando Marques apresenta Papo Rápido com o jornalista Ramos Silva. Pois é, meus amigos, um abraço a todos, muito bom dia, programa Ildebrando Marques, o Papo Rápido do Ramos Silva. Quero abraçar todos vocês, né? Domingo passado nós vivenciamos um dia muito diferenciado, por ser exatamente o dia em que o Brasil se movimentou para escolher seus gestores, os municípios brasileiros, né? Seus prefeitos e também seus representantes na Câmara de Vereadores. Foi uma festa bonita que eu acompanhei de perto, fiz algumas lives mostrando a nossa cidade de Carpina e também Lagoa do Carro neste dia de tanta movimentação. Enfim, nós queremos parabenizar todos porque no final das contas e no final da eleição, da votação, nenhum registro grave foi marcado, né? Tanto aqui como em Lagoa do Carro, a 20ª zona eleitoral. Então, de parabéns ao povo, né? Que soube realmente ir votar democraticamente, sem estar com aquelas algazarras e discutindo, etc. Não houve isso, pelo menos é o que nós tomamos conhecimento. Parabéns a todos e parabéns aos eleitos, né? Carpina terá, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, a prefeita Eduarda Gouveia, né? Ela que tem a família toda, né? O marido, o cunhado, sogro, etc., tudo radicado em Paudalho, mas que veio a Carpina, já mora aqui e fez um trabalho realmente incansável aí nos bastidores, inclusive visitando todas as comunidades, instituições, e conquistou realmente, não é, a vitória. Não é? Então, a partir do próximo ano, Eduarda Gouveia, prefeita do município de Carpina, vamos torcer para que dê certo e faça um bom governo. Quanto à Câmara de Vereadores, foram eleitos 15 vereadores, eram 17, né? Até este ano ainda segue com 17 vereadores, mas a partir de janeiro de 2025, o número foi reduzido para 15 vereadores. E foram eleitos
os 15 vereadores. Aliás, nove vereadores foram reeleitos, já estavam com o mandato e foram reeleitos. E 6 estão chegando aí, são novos vereadores eleitos pela primeira vez. Então, torcer para que todos os 15 vereadores façam um trabalho realmente bem pensado, não é? Com a equipe, e que visem Carpina, coloquem Carpina em primeiro plano, né? Elaborem projetos que beneficiem toda a nossa sociedade, não é? Desde a área da educação, da saúde, segurança também, né? Enfim, trabalho social. É importante que os vereadores trabalhem nesse sentido na Câmara com projetos realmente interessantes. E a gente espera que funcione mesmo, tá certo? Mas, meus amigos, eu gostaria de lembrar que foi um sucesso o lançamento do livro de Paulo Ferreira, o jornalista Paulo Ferreira. Foi na última quinta-feira, dia 10, né? Dia 10, foi lançado no auditório da Prefeitura Municipal de Carpina o livro intitulado Carpina Amar, né? Que é de autoria do jornalista Paulo Ferreira, que é da equipe do jornal Voz do Planalto. Então, abraçamos, parabenizamos Paulo Ferreira pelo lançamento. É um e-book, né? Ele vai inclusive divulgar exatamente qual o meio de como você acessar este livro na internet, tá certo? Vai começar a divulgar como você vai realmente acompanhar esse trabalho pela internet. Carpina Amar, você vai gostar. Leia este livro que você vai gostar. Parabéns a Paulo e parabéns à editora Cenário, que projetou, né, que produziu esse trabalho, tá certo? Gente, e no próximo dia 19, é um sábado, vai acontecer mais um encontro dos tamarineiros. Vai ser na churrascaria Leitão, aqui em Carpina. Então, vamos reencontrar com os amigos das décadas de 50, de 60, 70, na época dos anos dourados, da Jovem Guarda. Então, todos dessa época, da minha geração, comparecer na churrascaria Leitão, aqui em Carpina, para o encontro dos tamarineiros. Tá bom? Um abraço a todos e espero você lá, tamarineiro, no dia 19 de outubro. Beijo para todos. Agora nós vamos para a pauta livre. Olha que notícia importante da pauta livre. A fábrica Tacaruna vai ser centro de formação de professores de escola técnica superior. Que coisa boa. A antiga fábrica da Tacaruna, que está lá, aquele pardieiro na Agamenon Magalhães, ali dividindo Olinda com Recife, vai ser um centro de formação de professores de escola técnica superior. Não é uma notícia maravilhosa? Sim, senhor. O governo de Pernambuco anunciou na manhã da quinta-feira passada, dia 10, que a fábrica Tacaruna, localizada às margens da Avenida Agamenon Magalhães, no limite entre Recife e Olinda, vai se transformar em um centro de formação dos profissionais de educação de Pernambuco, CEFORP, e em uma escola técnica de hotelaria e gastronomia. Que maravilha! Aquilo que sempre foi ali um intruso na entrada das duas cidades, ou no limite das duas cidades, Olinda e Recife, vai passar a ser um grande centro de educação. A escola técnica de hotelaria e gastronomia e de profissionais de educação de Pernambuco. Coisa boa. A fábrica Tacaruna é uma imagem que faz parte da paisagem entre Olinda e Recife. Um dos patrimônios históricos de Pernambuco. Lá vai funcionar um centro de formação de educação para professores e também uma grande escola técnica voltada para o turismo, hotelaria e gastronomia. É tudo que vai ser no futuro. Quem disse isso foi a governadora de Pernambuco, Raquel Lira.
Ainda de acordo com a governadora Raquel, a obra contribui para o reencontro do pernambucano com a identidade do Estado. O contrato da obra de construção no espaço da fábrica Tacaruna foi assinado com a Pontual Arquiteto, com um investimento de 4 milhões e 200 milhões. O prazo da obra é de 10 meses. Portanto, no ano de 2025 já estaremos com esta obra funcionando, o que será uma maravilha. Mais uma notícia aqui no Pauta Livre. A Justiça mantém bloqueio de bens de Gustavo Lima, o cantor Gustavo Lima, Deolane Bezerra e outros investigados na Operação Integration. A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, manteve na quarta-feira passada, dia 9, o bloqueio de bens do cantor Gustavo Lima, da influenciadora Deolane Bezerra e de outros investigados por lavagem de dinheiro e jogos ilegais na Operação Integration, deflagrada em 4 de setembro. Na decisão, a magistrada analisou pedidos de desbloqueio de bens feitos pelas defesas de partes dos investigados. Ela também negou autorização aos sócios da empresa Vai de Bet para viajar a Brasília. Ao solicitar o desbloqueio dos bens, a defesa do cantor Gustavo Lima, cujo nome verdadeiro é Nivaldo Batista Lima, argumentou que na decisão tomada em segunda instância, no dia 24 de setembro, o desembargador Eduardo Guiliotti Maranhão, relator do caso, revogou a ordem de prisão e todas as medidas cautelares que haviam sido impostas, o que incluiria também o desbloqueio de valores e bens do empresário e do artista. A juíza Andréa Calado, entretanto, negou o pedido, enfatizando que o desembargador revogou a prisão preventiva, a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo e também o porte de arma de fogo, mas manteve as ordens de bloqueio de valores e sequestro de bens que haviam sido determinadas do primeiro grau. Eu falei lá mais atrás que era do empresário e do artista, não. Do empresário e artista Gustavo Lima, que ele é os dois, é empresário e é artista. Está com os bens bloqueados. A juíza Andréa Calado negou o pedido do desembargador, enfatizando que revogou a prisão preventiva, a suspensão do passaporte, do certificado do registro de arma de fogo e tal. Mas o sequestro dos bens do artista continua. Estas foram as notícias da Pauta Livre do programa de hoje. Muito bem, meus amigos, voltando aqui para dar continuidade ao programa, quero dizer que no próximo sábado, o grupo Os Tamarineiros, daqui de Carpina, que é um grupo que reúne amigos de várias épocas, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, 90, e se reúnem essas pessoas para trocar papo, para confraternização, e todo ano o grupo realiza um almoço de confraternização. O ano passado foi não sei se posso chamar aqui de churrascaria, mas é churrascaria, o Leitão, que fica na via principal, via local da BR-408, que é a Avenida Seu Pedro Cavalcante.
que foi uma iniciativa da vereadora na época, Marta Guerra. Essa churrascaria fica ali próxima ao posto Albuquerque Pneus, num lugar muito agradável, pianos bar, uma boa comida, uma boa bebida. A turma vai se reunir no dia 19, de hoje a 8 dias, com mais de 70 pessoas já inscritas. E com certeza vai ser mais uma confraternização muito legal. Faremos o possível para estar por lá também. Agora, prosseguindo com o programa, mando um abraço aqui ao meu amigo Manuel Isidoro e Dudu Isidoro. Um abraço também à nova prefeita eleita de Carpina, Eduarda Gouveia, pela vitória no pleito de 6 de outubro, né? Que foi no domingo passado. A disputa foi renhida, foi muito combativa dos dois lados. Do PSB, cujo candidato foi Joaquim Lapa, que já foi prefeito de Carpina por 3 vezes, 3 gestões, e iria para a 4ª se tivesse sido eleito. Mas quem logrou êxito na eleição foi a candidata do Grupo Gouveia, Eduarda Gouveia, que é a esposa do deputado Gustavo Gouveia e cunhada do prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, que aliás é presidente da AMUP também, Associação Municipalista de Pernambuco, o Marcelo Gouveia. E o grupo saiu forte da eleição, né? Porque fez não só Carpina, fez na sua cidade com a candidata Paulinha da Educação, em Carpina, com Eduarda Gouveia, a esposa do deputado Gustavo Gouveia, que é primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Fez também Lagoa do Carro com Zé Luiz, o velho da Cabeça Branca, também o grupo lá, e fez também em Limoeiro, Orlando Jorge. Portanto, o grupo sai forte dessas eleições e vai incomodar com essa nova gestão em Carpina. Uma jovem de 26 anos comandando os destinos dessa terra belíssima que é Carpina, e pode dar o que falar na sua gestão, porque em 28, no ano de 2028, Carpina estará completando 100 anos de emancipação política e vai ter no seu comando, nesta data, uma mulher prefeita, Eduarda Gouveia. E nós torcemos daqui para que ela faça uma grande e uma boa administração para o município da antiga Floresta dos Leões, atualmente Carpina. Desejo boa sorte. Prosseguindo agora, nós vamos para a sequência Direito de Quem Tem Direito. O direito de quem tem direito. E eu convido para esta sequência o meu amigo, o brilhante advogado, advogado trabalhista e previdencialista, meu amigo doutor Ney Araújo, que conversa agora com a gente. É com você, doutor Ney Araújo. Olá, diplomático comunicador Ildebrando Marques e fantásticos telespectadores. Vamos trabalhar? É possível sim a acumulação de auxílio-doença acidentário com auxílio-acidente, desde que o auxílio-doença acidentário seja diferente daquele que gerou o auxílio-acidente. O auxílio-acidente tem caráter indenizatório e só não pode ser acumulado com aposentadoria ou outro auxílio-acidente. O auxílio-acidente deve ser pago quando, em decorrência de um acidente de qualquer natureza ou doença provocada pelo trabalho, o trabalhador restar com sequela. Ele deve ser pago até a aposentadoria e fazer parte do seu cálculo.
e não há nenhum impedimento para que o trabalhador continue em atividade. Minha gente, vamos seguindo com o programa Hildebrando Marques aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Mas se inscreva no canal, inscreva lá no sininho, inscreva-se no canal Programa Hildebrando Marques, que a gente agradece sensibilizados. Seguindo agora com o programa, eu que costumo fazer uma entrevista sempre no meu estúdio, mas desta vez eu saí do estúdio para ir a uma residência comum aqui em Carpina. Como fiz no outro programa com o meu amigo Edinho da Madeira, que um pedaço da sua residência lá, ele fez um movimento cultural, né? Ele botou até o nome de Marco Zero. A casa dele fica na rua Nunes Machado, logo após a igreja matriz de São José de Carpina. A gente foi lá mostrar o que ele tem. Tem muita coisa interessante que nós mostramos na entrevista com Edinho da Madeira no seu Marco Zero. E muita gente gostou. Agora, meus amigos, nós vamos vamos trazer aqui para uma homenagem a esta pessoa que eu vou conversar com ela. No dia 15 de outubro é o dia do professor. O professor que, às vezes, é mal remunerado pela função, pela tarefa que ele exerce de levar a criança a um bom lugar. O professor deveria ser, neste país, melhor olhado, ter uma visão melhor por parte dos governantes. Porque, às vezes, não paga o piso certo, não dá uma vida digna ao professor, à professora, né? Mas o professor é tão importante na vida de uma criança, assim como o pai e a mãe. Porque quando a criança sai de casa para ir a uma escola, a um colégio, ela vai ficar sobre o comando de uma professora ou de um professor. E ali, às vezes, agora tem a tal da escola de tempo integral, são vários professores, merendeiras, são gente que cuida das crianças até volta para casa às 5 horas da tarde. E o professor, às vezes, não é olhado, sabe, com o seu salário, melhoramentos, não é? Se bem que a gente teve aqui no município de Carpina, tem, que ele ainda é secretário de Educação, Ferreirinha, que luta pela categoria. Nós temos um sindicato dos professores municipais de Carpina e da região, a professora Mercedes é quem é a presidente, e que sabe dar o sangue pelos seus associados. A professora Mercedes, que qualquer dia desse aqui, nós vamos trazê-la para uma conversa aqui, para saber como anda os salários dos professores de Carpina e da região. E é uma pessoa combativa também, é muito focada no que faz, defendendo os seus associados, os associados dos sindicatos dos professores municipais de Carpina e da região, professora Mercedes. Então, meus amigos, no dia 15 de outubro, que é na próxima semana, na terça-feira, é o dia dos professores. E eu resolvi homenagear uma figura que eu aprendi a amar, a gostar, a admirar, pelo seu modo de vida, pelo seu comportamento, pelo seu discernimento da sua função como professora. Professora Dona Liquinha, mãe de vários filhos, 5 filhos ou 6. E o Delano, que é meu amigo particular, trabalhou comigo. A Ângela, que é a Anjinha, a gente chama, e Lucinha, que a gente chama de Lúcia Maria. Tem o Paulinho, tem outros lá.
E a gente foi passando por lá, eu e a minha produtora Paula Caíque, digo, vamos entrar aqui, eu quero falar com a minha amiga de velhos tempos. Foi muito amigo da minha tia Elvira, a tia da minha mãe e minha tia também. Professora Dona Liquinha, reside há muitos anos ali na Avenida Chateaubriand, Assis Chateaubriand, que vem na divisa da linha férrea, da linha do trem, ali no centro de Carpina, dividindo a Estácio Coimbra com a Conselheiro Assis Chateaubriand. Conselheiro não, Avenida Assis Chateaubriand. Então, estivemos lá, junto com alguns familiares de Dona Lequinha, conversando com ela, e vamos homenageá-la neste programa, já que no dia 15 é o dia do professor. Hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida, é o dia da criança, e no dia 15 é o dia do professor. Vamos homenagear a professora Dona Liquinha, é conhecida por muitas pessoas em Carpina, aqui vários empresários, advogados, profissionais liberais passaram pelas mãos da professora Dona Liquinha. Portanto, vamos à entrevista de hoje na residência, ali na Avenida Chateaubriand, perto do dispensário São José, né? Em frente à Casa Lotérica, a entrevista com a professora Dona Liquinha, numa homenagem a todos os professores, ok? Vamos à entrevista. Esse boné tá feio, não? Valendo. Meus amigos e minhas amigas do blog Delbrando Marques, hoje eu vim aqui fazer uma visita a uma criatura que eu adoro, tenho uma verdadeira admiração pelo seu modo de vida, pelo que ela construiu. Eu digo, não é construir o patrimônio, é a família que é o patrimônio mais caro que a pessoa pode ter. E essa figura, que também foi muito assim próxima da minha saudosa esposa, conhecida por Dona Liquinha. Mas não resiste, como é o nome da sua? Maria de Moura Vanderlei. Maria de Moura Vanderlei. A senhora é de Carpina ou veio para cá? Sou de Limoeiro, vim para Carpina com 5 anos. E foi. Depois da morte do meu pai, Sim. aí mamãe veio morar aqui. Mas ela é conhecida não só aqui em Carpina, como nacionalmente como Dona Liquinha, professora Dona Liquinha. Uma das primeiras professoras de Carpina, e eu tenho um amigo que ele trabalha no ramo da comunicação, mas no ramo do streaming e dos discos, que toda vez que ele me encontra, ele pergunta, como vai a minha professora Dona Liquinha? Minha primeira professora chama-se Antônio Gabriel, um moreninho. Ele morou aqui perto. Toda vez que ele faz uma referência, fala bem da senhora. Porque quem não fala bem da senhora não é de Jesus. Viu? Obrigada. Então o Gabriel ele tem esse sentimento de gratidão, de reconhecimento pelo que a senhora fez na vida dele. E Dona Liquinha está completando agora, eu não vou falar em cada idade. Completei, pode dizer, não tem problema não. Mas deixa eu. Ela é mãe, 5 filhos, não? 6 filhos, né? Quem são os presepeiros dos seus filhos e suas filhas? Presepeiro. Não, quem já foi, hoje já não. Mas é filho, né? É o Domingo sabe. Domingo sabe. Agora tem, das mulheres tem Fátima e Ângela. Essas foram amigas do Colégio Santa Cruz, onde voltava do colégio 5h30 da tarde, ele estava aqui para fazer um lanche, e Dona Liquinha gostava muito dela. Dona Liquinha, a senhora começou a vida de professora por onde? Limeira Grande. Eita, Limeira Grande.
Martins. Do Guerra, né? Doutor Joaquim Guerra. Doutor Joaquim Guerra. Passei lá 4 anos. Aí depois ele queria botar Maria Rodrigues, lá de João Prígio. Sim. Ele estava lá, né? Aí ele chegou, falou que eu disse, para ficar aqui no engenho não quero mais não, porque eu nunca trabalhei assim. Né? Aí ele criou uma cadeira para mim, no patronato Santo Inês. Patronato era naquela rua, lá que vai pro... Não, era ali perto da matriz, ela não tinha aquele doutor, que é um dentista, José. Então era Chico Fernando de Pau, não? É pertinho da matriz antiga, que era no meio da praça. Certo. Aí era de lado da matriz. Ah, certo. Hoje é um prédio. Então, quando foi em 1954 que eu me casei, aí passou para lá, na Conselheiro João Alfredo. Conselheiro João Alfredo, o patronato Santo Inês. Aí eu trabalhei ali 23 anos. E depois dali? Depois dali, em 1960, aí Dona Isaura tirou uma licença. Dona Isaura? Isaura Araújo. Foi minha professora também. Pronto. Foi diretora da Escola Reunidas. Então eu fiquei no lugar de Dona Isaura Araújo. Fidalga, não era uma pessoa? Muito maravilhoso, muito maravilhoso. Então eu passei 2 anos ali como diretora, no lugar do Isaura, né? Quando a Isaura foi para Recife e aposentasse, aí e quando falou com o doutor, era prefeito, Cardoso. Zé Cardoso, chamado doutor Molinha. Pronto. Doutor Cardoso, aí Dona Isaura foi lutar, queria que Netilde, que era a secretária dela, ficasse no lugar dela. E disse, não, eu fico com ela como secretária. Silvia era a esposa de João Barbeiro. Era isso mesmo. João Farias. Trabalhava junto com o papai. Pois é. Então, aí ela ficou com aquela menina e eu fiquei no lugar de Dona Isaura. Sabe? Passei os 3 de setembro, quer dizer, 18 meses, né? Passei 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E qual foi esse tempo todo de professora? Quanto tempo foi de professora? 31. 31 anos. Quer dizer, não tenho pessoas 31, mas 30 anos e 6 meses. Mas quase 31. Passei dos 30. Eu pergunto assim, dos seus alunos, que foram muitos, né? E hoje tem uns que já se foram, outros que estão ainda militando. A senhora se lembra de alguns? Olha, eu ensinei também em casa. Sim, particular. O William, que ele tem. O William Coelho. Fez sim, Maria de Jesus de Seu Costinha. Aí até essa semana seria um livro dela. Depois eu te mostro. E aquele menino da Joia. Rivaldo? Não. Antônio? Não. Foi Antônio, que era o primeiro filho. E depois tinha Rivaldo. Aquele prefeito, aquele que mora na praça. Rivaldo. Pronto, Rivaldo. Foi Toninho, que era o mais velho, Rivaldo e Paulo. Paulo da Joia. Da Joia. Mas eu ensinava aqui, porque a Dona Maria morava aqui junto. Mas a senhora ensinava aqui? Aqui, porque eu já morava. Já era nessa casa? Já era nessa casa. Puxa vida. Eu vim para aqui nessa casa em 51. Quando eu vim de Limeira, eu vim para aqui. Fui morar onde eu morava ali. Aí essa casa era da minha tia. E eu recebi o aluguel dela, né? Porque eu morava em Recife. Aí quando saiu, aí eu vim para aqui. Quer dizer, namorei, noivei. Tudo dessa casa. Mas aí construiu família. As minhas amigas que eu gosto muito, Anjinha e Lúcia, e Delano, que a gente trabalhou, chegou a trabalhar juntos. Paulo eu conheci mais depois. Mas aí eu me foram. Tua mãe, me lembro também de tua mãe, uma galega. Dona Dona. Dona Era sobrinha de Teoveira aqui, aqui na frente. Aí foram casando, foram cada um para seus cantos e tal. E Dona Oliquinha, o velho também foi embora. E Dona Oliquinha foi
foi ficando só. É como diz aquele ditado popular, a gente cria filho para o mundo. É isso. Mas aí tem uma pequenininha, pequena no tamanho, não é no tamanho não, ela é grande demais, chama-se Anjinha, que ficou por aqui. E eu digo, não, mamãe vai ficar comigo. Aí levou a senhora para lá. Porque assim, Fátima casou, foi Para Brasília. Eu fui lá na casa dela em E Brasília. Paulo morava aqui, que ele passou um tempo com a mamãe, ele estava apertado assim, aí fez Uma farmácia. Uma puxada, a farmácia já tinha. Ah, certo. Aí depois que ela morreu, não, antes de ela morrer, ele pediu para morar aqui atrás. Sei. Sabe, fez um puxadinho assim. É porque esse terreno é grande, esse quintal não é grande. Depois a gente mostra. E aí ele já tinha farmácia, ele puxou, veio morar aqui. Ele morou aí 16 anos. Aí quando ela faleceu, logo assim que ele chegou, aí eu fiquei bem, né, meu filho? Porque eu tinha meu filho aqui junto, Arthur de Anjinha estava aqui comigo, que passou 2 anos comigo, e Arthur foi quase eu que criei, sabe? Sei. Porque ele, Anjinha, depois ele teve 2 empregos e aquela coisa, e ele era muito, ainda hoje ele é um neto maravilhoso. Então ele, sim, aí eu fiquei com ele ficava aqui. Quando ele estava com 9 anos, ele estava ficando mal criado já, né? Assim, né? É Belde, né? Ele disse, eu quero ir para a casa da minha mãe. Ele, muito bom, meu filho, muito bem. E aí foi para lá, né? Aí foi quando eu senti mais a mortalidade, porque eu já fiquei só, né, meu filho? Na casa. E a solidão é a pior das companheiras. Mas Palaíba, a menina dele dormia aqui, essa coisa toda, né? Agora o pior, Debrando, foi quando Paulo mudou-se para o prédio aí. É porque a Anjinha aproveitou uma parte que tinha aí desse terreno e fez um prédio e que leva o nome da senhora. É difícil, Dona Liquinha, que virou celebridade. Porque eu dei também, eu tinha 5 metros aí, que eu tinha comprado, sabe? Mas não tinha passado a escritura. Aí quando ela comprou isso aí, quando resolveu tudinho, isso aí ainda estava na justiça. Ele passou 16 anos na justiça. Sei. A mulher morava aí. Então, quando resolveu tudinho, aí ela comprou os 5, os 10. Eu digo, olha, eu vou. Porque, Débora, não é que eu vá somente elogiar minha filha. Mas, como digo, você pode ter 10, tanto. Mas parece que tem um que é mais assim. Chegaram assim, né? Eu acho que hoje, né, porque ela está na minha presença, assim, a gente se interage mais, pode se comunicar mais. Eu acho ela parecida comigo nas atitudes, entendeu? E ela casou. É determinada como a senhora. Ficou aqui e eu fiquei com ela também, assim, né? Tudo dela era comigo, tudo dela era comigo, faltava uma coisa ali para lá. Mesmo tempo de Iratinga. Eu deixava ela tudo aqui, ia para lá ficar com o menino, enquanto a empregada se acostumava com o menino. Assim, sabe? Foi essa coisa. Aí ela fez isso aí. Eu digo, meu filho, fica com os 5 metros, é seu. Aí ela construiu. Era para fazer uma garagem para mim. Sei. Aí quando ela chegasse, tem uma garagem, porque essa casa era fechada, não tinha. Eu me lembro, a gente passava aí, não via ninguém. Tudo assim. Principalmente depois da morte. E agora ficou assim, você entra por trás pela garagem. Ainda tem um quintal grande que de vez em quando foi um forró lá. Aí você ficou, aí foi quando o Paulo saiu, aí eu fiquei assim, com uma depressão, uma coisa assim, sabe, minha filha? Vem aquele negócio. Aquela tristeza, eu chorava, eu ia para o Beto pegava na minha mão assim, eu às vezes nem podia falar. Daquela questão, dava para chorar, e o Beto Mas travava, né? É assim, aquela coisa. Eu sei que aí eu fui adoecendo, né? Chega a pandemia, né, minha filha? Mudava empregada. Ela mesmo via, graças a Deus ela via que a empregada não estava dando certo. Essa empregada está dando certo. Não era que dissesse, também é velha. Ela dizia, essa empregada está dando certo. Ela, na verdade, sabia das suas necessidades, mas também estava vendo fora o que ela estava acontecendo. Isso mesmo. Aí quando foi agora, eu acho que foi uns 2 anos ou 3, né, gente? Que a senhora está lá com ela. Tá aí quando vem para cá, vem com ela. Entendeu? Aí eu nunca fico aqui, porque você está vendo o tamanho da casa, né, meu filho? Casa comercial do lado, casa comercial do outro. E eu ficar aqui, ou só com o empregado. Empregada para gente velho.
não é bom. É verdade, é verdade. Porque ela teve um engraçado que só era telefone. Aí ela chegou e eu falava, né? Aí ela assim, a senhora quer que eu leve o telefone para casa? Eu digo, é bom. Aí, quando a gente chegou, ela disse assim, sabe o que é que o Niquinha quer? Que eu levo o telefone para casa. Eu disse, olha, foi assim que eu disse. Você me botou palavra na sua boca. Você gostou, que eu sei como é a história, eu sou velha, mas estou doida. É verdade, Então, meu filho, fiquei lá e até aqui, graças a Deus. Que coisa boa, dona Niquinha. Essa é uma história. Eu agradeço todo dia, porque graças a Deus, meu filho, eu tenho 6 filhos. Eu sei que qualquer casa dos filhos, se eu precisar, eu fico e me acolho. Entendeu? Mas eu estou tão acostumada com ela. Aí agora, no ano passado eu me adoeci, botei meu quarto, tudo, né? Aí quando eu adoeci agora, quando eu cheguei, ela pegou a minha cama, botou bem juntinho da dela, porque eu fiquei assim, sem minha equilíbrio aí, sabe quando assim? Ela botou a cama bem junto dela, e ela dorme na cama dela e outro junto a mim. Olha que maravilha, calor de mãezinha, pronto. Eu dia desse perguntou, aí Fábio perguntou, como é que a minha não foi pro seu quarto, não? Eu digo, não, agora foi aqui. Aqui tá tão bom, junto né? A minha filha, porque ainda estou, meu filho, assim, liga o banheiro. Aí, de dia mesmo, eu vou assim, já não estou caindo da cama? E nunca tinha caído, mas vou me sentar, tem que ir a cabeça não está boa, não, viu? Mas a senhora está ainda muito lúcida, muito. São coisas da idade que vai fazer. Eu não sei se chega a essa idade, mas eu admiro que meu pai chegou aos 90, eu já admirava ele pela, sabe, durinho, putinho, aquela coisa toda. Mas a senhora é uma referência. E eu noto aqui, por exemplo, nesse quarteirão que a senhora mora, e que vai para baixo do Zé, que aliás que aqui já é bairro do Antônio, aqui já não tem mais ninguém naquela sua época. Não tem mais nenhum vizinho daquele, né? E a senhora está aqui, firme e forte, contando a história do município. Quando eu tenho uma foto dessa rua ainda, quando essa rua aqui era arborizada, não se lembra? Era arborizada de lá até onde era o cinema, né? E a lembrança daquela época, de suas colegas, dos seus alunos? Quer dizer, eu vim para aqui solteira ainda, mas já estava namorando por um né? Mas eu tinha uma amiga muito boa, para a Zezita, de João da usina, João Feliciano. De João Feliciano, que é uma padaria, né? Era João e Oscar. Aí a gente sempre teve solteira. Eu não fui muito e tenho muitas amigas, não, sabe, filho? Porque no meu tempo, a gente não andava só, nem ia para uma festa, se tivesse namorado, tinha que ir com outra pessoa. Né? Tinha que ir segurar na vela. Porque ela, como é muito nisso do cinema, Isso, a esposa do seu Álvaro Damasceno. Outro menino está de terra. Isso é a irmã de Corina, não é? É a irmã de Corina. Quem? Dona Anice. Isso, era Anice e Corina. São, era outro casamento. E assim, sabe? Naquele tempo, quer dizer, para mim foi muito doido. Minha tia, Elvira? Dona Elvira era coisa engraçada porque quando ela começou a namorar comigo, antes dele falar comigo, eu ficava passeando para lá e para cá. Eu sei. E eu morava na casa dela, Sim. aquela casa que era dela naquela época. Aí eu estava assim, na janela, conversando com Dona Elvira. Dona Elvira lá de fora e eu lá dentro da janela. Aí, e ele ficou tomado de dispensório. Quando Dona Elvira saiu, ele gostou. Essa hora A primeira vez que ele falou comigo. Foi, né? A primeira vez. Isso é coisa, sabe? Aquela menina neta, né? Luzinha, tudo é neta, Luzinha, já. Muita gente assim, muito. Eu vim aqui, não foi nem com essa intenção de fazer essa matéria. Digo, aí Paula, que é a nossa produtora e a minha companheira atual,
disse, olha, a gente precisa fazer alguma coisa com a Dona Liquinha. Disse, é o aniversário dela, foi agora. Nós vamos fazer uma foto com ela. Agora, isso que nós estamos fazendo, nós vamos fazer, por quê? Porque é a semana do professor. E nada mais justo nessa vida e para essa Carpina e para essa família do que homenagear a Dona Liquinha na semana do professor como uma professora mais antiga de Carpina, com alguns alunos ainda vivendo por aí, né? E a gente veio aqui para conversar com essa figura doce, com essa figura tão querida pela família e pelos amigos. Então eu quero agradecer a abertura das portas, sempre esteve aberto para mim as portas aqui. Aqui é como as portas do Evangelho, bater e abrir coisas. Né? Então, Dona Liquinha, agradeço muito a sua participação e agradeço a Anjinha e a Lucia que também está aqui de viagem de passagem, né? Eu já falei Mineirão, também. Mas fico feliz, satisfeito em saber que a senhora está bem. Parabéns pelo agradecimento. Lusca, e a gente vai para cá, se deixar ainda vai para ele. Um abraço e deixa eu lhe dar um cheiro. Obrigado, viu? Um abraço, gente. E essa aqui é Dona Liquinha, 96 anos, a professora de Carpina, mais antiga daquela época. Um abraço. Partindo, confiante, lindo, e se ele quiser, ele vai brilhar. Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo. Ele vai brilhar. E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo. Ele vai brilhar. Acredito no ser de em busca da se ele quiser. Ok, meus amigos, depois dessa entrevista descontraída, deste bate-papo com a professora Dona Liquinha, o meu beijo para a senhora, a minha admiração cada dia aumenta mais. Ela, como vocês viram na reportagem, na entrevista, ela tem 96 anos. 96 anos, lúcida, gosta de viajar, gosta de fazer tarefas da casa. A sua filha, Anjinha, veio atrás do terreno que ela tem um quintal grande, que fica na Avenida Ernesto Pompilho. Esse terreno fica na avenida de frente para a estação rodoviária de Carpina. Ela fez um prédio lá de segundo andar, ou terceiro andar, e pôs o nome da mãe dela, Edifício Dona Liquinha. Virou celebridade Dona Liquinha, né? Então tivemos essa entrevista com a professora Dona Liquinha e segue o programa agora. Agora nós vamos ter no programa a sequência Quem Está na Foto. Bom, meus amigos, quem está na foto de hoje é o meu irmão Paulo Marques e uma grande amiga nossa, cantora, figura simpática, gente da melhor qualidade, fez sucesso em anos anteriores e continua fazendo, mas agora mãe de filhos, né? Trata-se de Fabiana. Fabiana, a Pimentinha do Nordeste, apelido dado inclusive pelo meu irmão Paulo Marques a ela, quando estava no auge do sucesso. Então, esta foto que vocês estão vendo é a foto com Paulo Marques e Fabiana, a Pimentinha do Nordeste, que aniversariou também neste mês
No dia 7 de setembro, né? Outubro, aliás, no dia 7 de outubro. Setembro, gente, já passou. Então, no dia 7 de outubro, foi aniversário da nossa querida Fabiana Pimentinha do Nordeste. Um grande abraço, um beijo. Foi quem esteve na foto de hoje. Meus amigos, e agora para finalizar o programa de hoje, o programa Hildebrando Marques aqui pelas redes sociais, vamos trazer a última sequência do programa. Mosaico Cultural, a hora e a vez de nossa cultura nordestina. A sequência de hoje do programa, na sequência Mosaico Cultural, onde nós apresentamos aqui sempre um artista, um contador de causos, um poeta, uma poetisa, né? Um cantador, um cantor, compositor. Vamos à sequência de hoje, Mosaico Cultural. Acho uma pessoa para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler. Olha, eu não sei o que é isso não. Que falta de sorte. Uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher foi na minha casa e disse assim: eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse: então não diga. Não custa nada. Você já sabe que eu não vou gostar. A primeira coisa que ela disse foi o seguinte: ela disse: você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse: foi. Ela disse: em que dia? Eu disse: 16. Ela disse: signo de Gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de Gêmeos tem duas caras. Ela me acusou de falsidade. Para que moça bem educada. Aí eu disse: e você acha que se eu tivesse duas caras eu usava essa? Pois bem, então vai muita gente na minha casa me converter. E tem uns adeptos, porque o avionismo hoje eu chamo assim, porque está se tornando uma verdadeira fé. O avionismo. Tem muita gente que vai me converter, sabe que eu não gosto de avião, vai me converter ao avionismo. Um dia eu ia fazer uma viagem do Recife para Salvador e eu ia de carro. Aí lá foi um adepto do avionismo, foi lá na minha casa, mas eu soube, repare, inconveniente, ele tem nada com isso, né? Eu soube que você vai daqui para a Bahia, de carro, e vou. Você sabe que hoje, estatisticamente está provado, que dá mais desastre de carro do que... Repare que me agorando, né? Dá mais desastre de carro do que de avião. Eu disse: olha, eu vou dizer uma coisa a você. Disraeli, o primeiro-ministro inglês da Rainha Vitória, Disraeli foi um dos homens mais inteligentes da época dele. E ele dizia que tem 3 tipos de mentira: a mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Eu vejo que era a mais grave de todos, né? Aí eu digo: você começa com enrolada. Eu quero saber o seguinte: estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte: pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? É isso aí, é o que eu quero ver, é isso aí. O negócio de se estatisticamente dar mais, eu quero lá saber disso. Pois bem, aí ele não ficou satisfeito, não. Disse: mas rapaz, você vai aí no carro, nessas estradas, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse: pior é avião, para onde ele vai o buraco acompanha. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final do programa deste dia 12, dia da criança,
dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. E eu solicito mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal. Acesse o canal, inscreva-se e ative as notificações clicando num sininho que tem. Tem um sininho, você clica lá, programa Hildebrando Marques. E a gente agradece satisfatoriamente a todos vocês, tá certo? Encerramos aqui o programa de hoje. Obrigado à minha produtora, à minha editora, companheira. Um grande abraço para Paula Kaique e a todos vocês que colaboram com o nosso programa e assistem também o programa Hildebrando Marques pelas redes sociais. Um beijo a todos e até o próximo programa.